Olá, meus irmãos, boa noite. Sou o cartomante Eric e hoje vamos fazer uma live falando sobre o bem e o mal das religiões afro-brasileiras, principalmente, né? O motivo pelo qual eu pensei nessa live foi porque teve uma moça, né? Uma consulente, que me perguntou se ela seria punida, né? Por fazer ou por querer fazer consultas aos oráculos, né? Aí eu fiquei raciocinando sobre o porquê, né, teria esse tipo de pensamento e eu vim aqui fazer essa live para poder a gente conversar sobre o assunto e queria que vocês também interagissem, porque a gente vai falar um pouco sobre o que são algumas religiões, sobre as origens, tá? Vai ser uma conversa bem legal. Tem alguns livros aqui que eu vou sugerir também, que foi algumas fontes, né, porque outras são em PDF, para poder a gente ter essa conversa, tá? E eu sou numerólogo também, caso vocês quiserem, a gente pode fazer uma leitura de vez em quando, tá? Durante a conversa. Porém, eu vou ter meia horinha só para poder a gente ter essa conversa que com certeza vai ser bem produtiva, tá bom? Bom, gente, para começar, né, eu cheguei a perguntar o porquê, né, dessa dúvida que essa consulente tinha, né? Por que ela tinha medo de consultar? Qual era essa visão de mundo dela, né? Provavelmente ela, né, disse que só estava interessada em saber, mas aí depois eu fiquei pensando e provavelmente seja algo de cunho cristão, provavelmente de origem kardecista, né? Por quê? Porque o espiritismo, que seria, né, a religião de Kardec, ele tem esse cunho de bem e o mal, né? Essa dicotomia entre seres inferiores, né, e ainda atrasados e seres iluminados e tal. Coisa que a gente só observa na Umbanda, que tem um pezinho no espiritismo, né? Então a gente não tem na Umbanda da raiz mesmo, né? Aquela que nasceu no Rio de Janeiro, antes de ter da Umbanda ter ido para a classe média, né? Classe média alta, não havia essa separação, tá? Então, o que aconteceu para que a ideia das pessoas fossem de que a religião é ruim, o mal faz o mal, né? A gente não pode achar também que é só o fator racismo, tá? Porque o fator racismo tem tudo a ver com a questão histórica, né? E como que as pessoas da época, né, os pais de santo, né, ou os próprios magistas, né, da religião faziam para se propagar, para se divulgar, né? Como a classe média queria mesmo era ou matar um parente para poder pegar a herança, ou conseguir um casamento por meio de amarração, eles iam por demanda, né? Eles iam, já que era essa a maior procura, então vamos oferecer isso. E o marketing, né, precisava ser um marketing boca a boca. E a polêmica é muito forte nisso e sempre foi, né? Quando você quer que algo corra no boca a boca, você cria uma polêmica. Então os pais de santos iam muito nessa linha. Criava uma polêmica, né? Falava que era o diabo, falava que era isso e aquilo, e as pessoas começavam a comentar, começavam a apontar, o nome do cara crescia, né? E o... ele ganhava dinheiro, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas ficam muito assim, mas o cara é a religião, mas ganha dinheiro. Mas, de certa forma, era uma profissão, né? Era uma profissão. Ele tinha aquele conhecimento e ele vendia o conhecimento, tá? Então, é bem o cerne da questão, né? A própria
o próprio marketing lá do início era um marketing de poder maquiavélico, era um marketing de força, né? Era um marketing mostrando que fazia, acontecia, que era do mal, né? E tudo isso foi gerando na cabeça das pessoas é, uma grande imagem, né, de que aquela religião seria só isso, tá? O problema é que aqueles que tinham a sua religião dentro de casa, né, e que não tinham tanta vontade assim de expor o trabalho, né, que eles tinham a religião como um segundo ato na vida, né, e trabalhavam e tinham sua vida, sua família, eles não tinham para que expor aquilo que era feito em silêncio, em família, né? Por quê? Porque não tinha rede social, não era fácil. Se você pagasse o jornal, o anúncio era muito caro. E você vai anunciar para quê se você não está querendo receber filhos de santo, né? Então, a mídia era para quem queria expor, né? E quem queria expor queria polêmica. Então, a gente passou por muito tempo agindo dessa maneira. Quando é, os pais de santos já brancos, né? Porque houve, nesse livro aqui, é o livro do Baba Mário, tá? Coleção O Que É, tá? Da editora La Fonte, é a religião afro-brasileira. É bem baratinho esse livro, tem para vender na internet em vários lugares, tá? Eu comprei na Amazon e chegou rapidinho. Então, seria bom vocês comprarem esse livro, tá? Que é bem, bem legal. Ele ensina nesse livro, né, uma coisa bem interessante, que os brancos foram se aproximando da religião para resolver problemas, né? Por exemplo, eu queria tal emprego, eu queria que um irmão morresse para poder ficar com a herança, eu queria o casamento com aquele cara banqueiro, né? Então, os brancos subiam, né, a favela ou iam para os rincões, né, para as fazendas, né, para fazer esse tipo de contato com os magistas, né, onde a sua maioria eram os homens eram os que tinham mais contato, né, eram os que cresciam mais na mídia, mas as mulheres imperavam, né, em certas partes da religiosidade. Mas havia aqueles que queriam realmente fazer a magia e pronto, não ter filhos, não ter contato, né? E fez a magia, fez a amarração, fez o que fosse e o cliente voltava para casa feliz, né? Então, esses eram aqueles que os brancos iam visitar, né? E como acontece até hoje, todo mundo que vai num terreiro vai gostar, tá? O brasileiro ele gosta, seja de umbanda, candomblé, terecô, qualquer coisa, incorporou o cantor, bateu um tambor, o brasileiro está gostando, né? E não foi diferente. Os brancos começaram a gostar daquilo ali e não vai ficar, né, indo lá longe, né? Não vai ficar usando aquelas coisas claramente. Aí já tem um cunho racial, né? Onde você não quer parecer negro, né? E aí eles foram e transformaram isso em algo diferente. Fizeram algumas associações, primeiramente com o espiritismo, né? E o espiritismo brasileiro, ele não é o mesmo que o europeu, até o espiritismo o brasileiro modificou, né? Justamente porque nós temos essa questão aqui em nossas terras, em nossa mente, nossa visão de mundo. Então a gente modifica, né? E os brancos entraram na religião, né? E tornaram também ela diferente, com o intuito de ser mais palatável aos outros brancos e possíveis pessoas de bens, né? Então, foi nesse período que a Umbanda nasceu, tá? Porque a gente, quando pensa hoje, principalmente a gente do Sudeste, pensa em religião afro, a gente já pensa em Umbanda,
né? Ou pensa em candomblé. Mas a Umbanda é muito recente com relação às outras religiões de matriz afro, né? A Umbanda como a gente vê hoje, tá? A Umbanda com linhas certinhas. Primeiro é Ogum, depois é Oxóssi, e assim, né, vai aumentando. Essas coisas não haviam na época, tá? Principalmente o próprio Zélio. O que ele fazia no início? Ele estava, né, com a sessão aberta, a pessoa via consultar com quem estava incorporado naquele momento. Se fosse para resolver com outra entidade, aquela entidade que estava subia e depois descia a outra. Era uma coisa, uma questão meio que sem hierarquia, sem momentos, ápices, né, para se chamar uma ou outra entidade. Então era tudo muito amálgama, né? Era tudo muito junto. Quando aconteceu de se escolher, né, 7 linhas, como as linhas da Umbanda, porque 7 é um número cabalístico e tal, não sei o quê, fizeram essa questão de 7 linhas da Umbanda e aí é que houve a questão de separação. Vamos cantar para tal linha, vamos fundamentar tal linha, vamos assentar, vamos fazer isso e aquilo. E aí criou-se a questão de linhas da Umbanda, né? A mesma coisa a gente pôde observar no xirê do candomblé, né? O xirê do candomblé ele também foi criado porque alguém precisou organizar o candomblé, tá? E aí houve esse tipo de organização. O que aconteceu para que de uma prática mágica onde você vai lá e faz magia e acabou, né, passou a ser ruim e bom, lado A, lado B, né? Por que isso aconteceu? Bom, gente, quando você observa que os europeus começaram, ou melhor, o conhecimento europeu através dos brancos começaram a entrar na Umbanda por meio do kardecismo, por meio até mesmo do New Age, né, que aí vem mais recente, das religiões propriamente europeias, né, como o cristianismo, o paganismo do lado de lá, alguns que tinham dicotomia, não todos, né, quase. As religiões pré-cristãs, quase nenhuma faz diferença entre bem e mal, né, faz de resultado, né? Eu faço uma coisa, eu obtenho um resultado X, né? Então a gente vê que o candomblé ele tinha essa ideia, o proto-candomblé tinha essa ideia, né? A gente pode ver que a Umbanda anterior à Umbanda que a gente conhece também tinha essa ideia, onde a magia era uma coisa que você fazia uso, era uma ferramenta, né? Nem é boa, nem é ruim. Assim como um martelo não é bom nem ruim. Para pregar um prego ele é bom, para bater no dedo ele é ruim. Dependendo de como você vai usar aquele martelo, ele vai ser de um jeito diferente para você, tá? Então, justamente essa questão. Por exemplo, se você estiver disputando um emprego com 5 pessoas, mas você fez magia para você entrar, de certa forma, você fez um aditivo, né, que talvez os outros 4 não tivessem uso, né? Mas poderiam usar, né? Na verdade é isso, esse é o caso. Não é que é ruim, né? É que é um aditivo, é uma força a mais, é uma confiança a mais que você ganha, né, para que você conquiste aquilo que você quer, tá bom? Então, se você for olhar para os outros 4, a magia foi ruim, mas para quem conseguiu emprego, a magia foi boa, né? Então, essa era a visão de antes. O kardecismo, né, ele considera que, desde o momento em que você está querendo alterar alguma coisa, você já está errado, né? Porque você não pode querer alterar alguma coisa. Você tem um karma, você tem alguma coisa nesse sentido que você teria que suportar até você morrer, né? Então, essa questão não existe para as religiões de matriz africana, tá? Também não existe, pelo menos até o ponto que eu conheço, das matrizes indígenas brasileiras, tá? Porque eles têm remédio para tudo, eles têm
várias magias para várias coisas. O próprio rapé, por exemplo, que ele é utilizado para várias questões na vida. Então não é para deixar você sofrer, né? Então a gente observa que foi, de fato, um problema que aconteceu dentro da religião, onde foi exposto a parte ruim, né? E aí, né, quando os brancos, vamos dizer assim, né, entraram na religião, a classe média assumiu, né, uma religião de incorporação, uma religião de atabaque, uma religião onde se fala sobre o nome dos orixás, né? O que aconteceu? Eles precisaram dizer que eles não são nada daquilo. Aí criou-se o abismo. Criou-se o abismo, né? Porque se você for ver em qualquer estudo dentro de um terreiro, você não encontra alguém que entrou para procurar o mal, tá? A pessoa pode entrar com depressão, a pessoa pode entrar querendo o mal de alguém, mas dependendo, né, de como ela é recebida, ela consegue mudar aquilo ali. Mas com certeza não, porque hoje em dia o povo é muito louco, mas assim, dificilmente você vai ter um terreiro próprio para fazer o mal, né? É possível que tenha, né? Mas uma religião formada, né? Alguém que esteja firmemente ali trabalhando sempre com seus guias, ele vai querer o bem de alguém, né? Ele não está ali o tempo todo para fazer o mal, né? Se ele fizer o mal, vai ser para que a outra pessoa viva bem. Essa é a questão que muita gente se incomoda, né? Porque tem gente que quer atrapalhar, né? Então, você fazer o uso da espiritualidade para tirar aquela pessoa do caminho não deveria ser visto como algo ruim, né? Então, a gente pode observar nesse livro aqui. Esse livro é o Livro Essencial de Umbanda, do Ademir Barbosa Júnior, tá? Eu comprei, agora não vou lembrar onde eu comprei, foi numa livraria, mas eu não vou lembrar agora não. A editora é o Universo dos Livros, tá? E esse livro, ele fala o passo a passo de como as umbandas, né? De como certos... sim, sim. A Manu falou aqui, existem casas chamadas de guerra. Não, existem, tá? Existem casas em certas formas de culto, como o palo, como a quimbanda, que elas são de guerra. Mas elas não mas essas casas, é isso que eu estou querendo explicar. Elas não estão lá com o intuito de só fazer o mal. Não. A pessoa chega e ela está sendo atacada, ela está com alguma questão que alguém está atrapalhando o caminho, que alguém não está deixando ela crescer, não está tendo paz, ou está atrapalhando, aí é que essas casas atuam nesse sentido, tá? Boa noite, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a gente observa que não há uma liturgia, né? Porque pensa bem, como é que você vai ficar como você vai permanecer numa casa que ela quer fazer o mal com quem quer que seja? Isso não existe, né? Porque senão ela vai fazer o mal com quem está ali, né? Não existe isso. A casa, ela tá para fazer o bem para alguém. Agora, se vai prejudicar outra pessoa, faz parte, né? Faz parte. Daí é que as próprias religiões de matriz africana, elas ensinam a lidar com as pessoas. E daí a gente vê entidades propriamente voltadas para isso, como, por exemplo, o seu Zé Pilintra, que é muito conhecido, né? E o que ele é? Ele é o trato, né? Ele é o jeito de você entrar nos lugares, de você poder conviver sem causar dano, e se caso tiver dano, ele vai lá e se defende. Entendeu? Então, esse jeito
né, da linha dos malandros, que a gente nomeou com o tempo, né, realmente é uma linha desse sentido. Você vai saber como viver para evitar o problema. Não conseguiu evitar, você vai ter que sair de algum jeito, né? Então é desse jeito que a gente entende cada linha, tá? A questão da Umbanda hoje, ela é a seguinte: ela é do jeito que ela está, né? Cada casa de uma forma, cada um veio de um jeito. Agora tem um quê comum, né? Tem um porquê das coisas, né? Como por exemplo, a gente vai num terreiro para ver uma gira aberta, uma gira bem fundamentada, as entidades vindo fortes para que a gente possa resolver problemas. Basicamente isso. É o contato com o espírito incorporado. Nossa irmã falou que eu nem bem entrei em uma casa e tive que sair. Só fui humilhada. Mas eu vou te falar uma coisa. É interessante a gente ver com muito cuidado os lugares que a gente entra, tá? Por quê? Porque a gente não está. O primeiro contato não é com a espiritualidade. O primeiro contato são com as pessoas que estão ali, né? As pessoas são o filtro pelo qual a espiritualidade está funcionando, está agindo, né? Então, por exemplo, se você chega e tem pessoas com um ego muito ferino, né? Qualquer coisa se quebra ali, você vai com certeza ter algum problema. Se você for para algum lugar onde as pessoas só queiram dinheiro, vai ter algum problema, né? É difícil realmente a gente conseguir um lugar 100%, tá? E provavelmente não vai encontrar. Mas a gente pode se valer das coisas boas e tentar evitar ou tentar driblar as coisas ruins, né? Por exemplo, tem casas, né, cuja frequência é muito importante, onde a pessoa, o pai de santo, o presidente, né, quem for, vai pedir para você ficar indo, ficar indo, ficar indo, ficar indo o tempo todo, né? Quase sempre eu, por exemplo, escutei de pessoas que frequentavam muito, que participavam de fofoca, invariavelmente, tá? Agora, eu quase não ficava sabendo de fofoca nenhuma porque eu só ia em momentos cruciais, tá? Eu só ia, ajudava financeiramente e tudo mais, mas eu ia no ponto. Eu não ficava à toa, né? Por quê? Porque a ociosidade é o problema. Uma coisa é você ir para uma festa, um churrasquinho, um comes e bebes, um negocinho, beleza, é normal da sociedade. Mas você ficar além, né? Tipo assim, sentado sem fazer nada, conversando dentro do terreiro, nem é bom, né? Porque ali é um local sagrado, ali é um local onde muitas forças queriam atrapalhar a casa, e se você for o elo fraco, ou se alguém que estiver conversando com você for esse elo fraco, tá ali onde os espíritos, vamos dizer assim, mal intencionados vão querer atacar, tá bom? Então é sempre interessante agir com cautela quando a gente está se envolvendo e conhecendo um terreiro, né, uma espiritualidade de alguma casa, tá? Olha, tem uma coisa interessante também que a gente pode observar, falando em casas, né, em terreiros, não é difícil, tá, a gente saber de lugares cujo o modus operandi não é casa aberta, não é função pública, tá? Onde tem o pai de santo, ele tem seus filhos de santo, mas é tudo guardado, tudo fechado, não se abre, não se comenta. Isso tem muito na Quimbanda, tem gente de uma umbanda mais próxima ao chão, né? Uma umbanda mais antiga, que faz isso também, né? Onde não abre para público, tá? Isso eu acho interessante. Eu acho interessante porque você tem uma questão mais familiar,
né? Você tem um contato mais próximo, você também evita certos problemas que uma casa aberta pode te trazer, tá? Agora, qual é a desvantagem? A desvantagem é que é difícil de achar, né? O que eu posso te falar para você encontrar a casa certa? Você pode todo dia orar ao seu anjo da guarda, pedir aos seus guias que te mostre, né, um local correto e que você não entre logo de cara, que você visite, que você conheça, converse, que você fique próxima, né, e depois você vai e ingressa na casa, tá? Seria o jeito mais adequado para você adentrar, tá? Agora, não se apegue, isso eu falo do fundo do meu coração, e muitas vezes eu acho que a gente pode até errar em algumas coisas por causa disso, tá? Mas é necessário. Não se apegue a certas formas como aquilo é mostrado, como a religião é mostrada. Por exemplo, aqui no TikTok eu vejo alguns vídeos de pessoas escrachando casas que melodiaram os pontos de uma forma diferente, né? Aí eu vou te falar, pode ser um recorte, pode ser pode ser apenas um recorte que foi filmado naquele momento, né? Ou não, ou pode ser realmente o modo da casa de agir, tá? Agora eu te falo, isso não era tão errado antigamente, né? Por quê? Existia um Exu muito conhecido no Rio de Janeiro, que era o seu Sete da Lira. Ele chegou aí no programa do Chacrinha, já foi no programa do Bolinha, se eu não me engano. Mas assim, ele foi no Chacrinha e foi um outro que era concorrente do Chacrinha, né? O que acontece? Ele tinha um terreiro muito grande e a sua corimba, né? Quem tocava os instrumentos tinha bateria, violão, tinha clarinete, tinha tambor, era uma banda e cantava. É isso que eu fico pensando. Não é interessante engessar tanto. É claro, existe um limite, né, do tolerável, claro, né? Mas lá eles cantavam música do Roberto Carlos, cantava marchinha de carnaval, né? E era um baita Exu, né? Então a força dele, né, fazia com que viesse gente de muitos lugares para o terreiro dele. Ele teve que mandar construir um galpão enorme, né? O terreiro dele ficava um pouco mais elevado para poder as pessoas olharem. Então, é, era um Exu de verdade, era uma casa de fundamento e tinha melodia, né? E tinha pontos e tinha músicas e tinha várias outras coisas. É claro que a gente está falando de um Exu da lira, né? E acaba sendo um fundamento, porque a lira é realmente uma linha que trabalha com música, trabalha com festa, com bebida, né? E quando você ouve falar a pombogira do cabaré, né? Quando você ouve falar pombogira do cabaré, cabaré é a mesma linha que a linha da lira, tá? Então, cabaré, quando a gente fala assim, cabaré, é porque é festa, porque é bebida, porque é farra, né? E é música. E é isso que faz o fundamento da linha, né? Então é bem interessante a gente saber desses pequenos detalhes históricos para que a gente, quando vê uma casa acontecendo, a gente saiba, ó, tem fundamento. Não, isso daí tá meio estranho, não tem fundamento, né? Por exemplo, tem gente da Umbanda que considera, incorpora-se orixá dentro da Umbanda. Eu acho que isso daí é uma conversa que faz a gente é, andar para trás, né? Por quê?
Porque o erro é o que se acha que é o orixá e não, de fato, o que incorpora. Porque alguma coisa incorpora, de fato, algo totalmente justificável, coisa que a pessoa tem a fé dela, né? Agora, se você chama de orixá, se você chama de divindade, se você chama de qualquer outra coisa, né? Guia, falangeiro, eu acho que é uma questão muito particular e a gente acaba se perdendo muito nesse assunto, né? Então, a gente poderia pontuar a conversa e cada um entenda como quiser, né? Eu acho que seria esse basicamente o assunto. Como, por exemplo, o bem e o mal, né? Poxa, eu consigo pedir o mal dentro de um terreiro de umbanda, de linha branca e demanda? Não, se você chegar com essa proposta. Se você chegar e falar pro caboclo, caboclo, eu quero ferrar fulano de tal. O caboclo vai te falar, não, meu filho, não pode, que isso é aquilo, é mal, você não vai pro céu. Qualquer coisa que o caboclo queira falar. Mas, se você chega e fala das suas dores, dos seus problemas, e ele diz para você que fulano de tal te atrapalha, provavelmente ele vai dar um jeito de afastar, de curar aquele mal, de sanar aquela dor. A ação é a mesma. Agora, o pedido foi diferente. A intenção foi diferente. Não houve uma mágoa anterior. Entendeu? Então, quando você faz uma consulta com um baralho cigano, você não tem como ter nenhum tipo de represária de nada, de quem quer que seja, né? Justamente por causa disso. Porque você está usando algo natural. Por exemplo, você não vai ver ninguém falar assim, gente, será que eu vou pro inferno se eu tomar um captopril? Ninguém fala isso. Mas por que que ninguém fala isso? Porque não tem um mod religioso do problema. Porque o captopril pega algo natural, muda com os seus elementos, faz um comprimido e bota para alguém tomar. É a mesma coisa a magia, é a mesma coisa a consulta. A gente pega elementos, fogo, ar, terra e água. A gente manipula para conseguir o resultado. Entendeu? Então, tanto magia, quanto falar com uma entidade, quanto fazer uma consulta com baralho cigano, com jogo de búzios, com runas, seja lá qual questão for, isso não leva ninguém a ter problema na vida. Ao contrário, leva a ter orientação. Leva a pessoa que está perdida a se concentrar. Tá? Então, isso é o princípio da psicologia, né? Conversar com alguém sobre um problema, expor uma questão com alguém que tem um contato maior e que te pode sanar aquela dúvida, aquele problema, aquela questão, tá? Então, é justamente esse assunto que eu queria trazer hoje e falar, gente, esses dois livros aqui, eu não vou lembrar o nome dos em PDFs, tá? Porque são muitos e tá tudo no Drive, mas esses aqui da coleção O que é, da editora La Fonte. Religião Afro-Brasileira, do Baba Mário, tá? Ele é muito legal e é fininho, tá? Então dá para ler rapidinho. E esse aqui é o livro essencial de Umbanda, tá? Do Ademir Barbosa Júnior, Universo dos Livros, é a editora. É muito interessante porque tanto um contra o outro fala da diversidade, né? E isso é bem legal, tá? Hoje em dia, você tem que ter a sua religiosidade, mas tem que ter o olho aberto para o que acontece ao lado, porque em algum ponto houve uma mistura entre essas religiões. Ou houve um ponto de divergência, onde essas religiões tinham algo em comum e daí não tiveram mais. Tá? Então é interessante para o próprio religioso saber a sua origem. Tá? Gente, eu gostei demais dessa conversa.
Eu estou muito feliz por ter feito essa live hoje. Ficaria aqui muito tempo, porque na verdade é o assunto que eu gosto, tá? E eu queria agradecer a vocês que estão acompanhando. Queria agradecer a nossa irmã que comentou, tá? As nossas irmãs que comentaram. Quem compartilhou também, eu fico feliz, tá? E me sigam aí que a gente marca, tá? Quando der aí, a gente vai marcar. Tá bom, gente? Um forte abraço, uma ótima noite e axé para vocês. Até mais.